Beleza, pessoal, agora vamos falar sobre vozes verbais, né? O assunto que muita gente chama de voz passiva, né? Que é a mais cobrada. Mas as vozes verbais não é só a voz passiva, você tem várias vozes verbais e a gente vai começar a ver isso aqui agora de maneira bem objetiva, né? Começando sempre pelo nome, né? O nome tem que ser uma ajuda, não um obstáculo. A voz é ativa quando o sujeito é ativo, ou seja, quando ele é agente, quando ele pratica a ação. O policial deteve os criminosos. Essa voz é ativa do verbo porque o cara que é o sujeito, que é o policial, ele está praticando a ação de deter os criminosos. E os criminosos estão recebendo a ação. Então, aqui você tem a voz ativa. A voz passiva é o contrário. O sujeito toma a ação na cabeça, ele sofre a ação, ele recebe a ação. Aí vamos inverter, ó. Os criminosos foram detidos pelo policial. Observem que aqui, no primeiro exemplo, na voz ativa, os criminosos é um objeto direto, é o complemento do verbo, é o objeto direto, que é um termo passivo. Justamente por ser passivo, na voz passiva ele vira sujeito. Os criminosos foram detidos pelo policial. Quem está agindo aqui é o policial. E você vai chamar esse cara aqui, por exemplo, esse termo de agente da passiva. Por quê? Porque você tem uma oração na voz passiva e nessa oração o cara é o agente, então ele é o agente da passiva. O sujeito não age, ele só recebe. Aqui ele é paciente. Tranquilo? Daí esse nome é bem intuitivo. A voz passiva, ela tem uma forma menorzinha, que a gente chama de passiva sintética. É basicamente composta pelo mesmo verbo lá, o verbo que tem que ser transitivo direto, justamente para ter esse objeto aqui, acompanhado de um ser. Então, detiveram-se os criminosos. É a mesma coisa que os criminosos foram detidos. Mas como ela é sintética, você usa somente o pronome e não revela o agente, para que ela fique menor. Por isso o nome é sintética. Então a gente já pode sistematizar aqui, ó, chamando essa voz aqui de voz passiva analítica, que é maior, e essa aqui de sintética. A gente vai ver isso aqui em detalhes, tá? Eu não estou correndo não, que eu estou só na introdução. Agora, eu tenho uma voz que é a mistura das duas. A voz reflexiva. Na voz reflexiva, eu sou agente e também sou paciente ao mesmo tempo. Por quê? Eu pratico a ação, então eu sou agente. E eu tomo essa ação na cabeça, eu recebo o resultado dessa ação. Então eu sou paciente. A ação se reflete no próprio sujeito. Então aqui você tem a voz reflexiva. Ó. Os criminosos se entregaram à polícia. Então eles entregaram a si mesmos, entregaram os próprios criminosos. Voz reflexiva. O menino se feriu com a faca. Então o menino feriu quem? O próprio menino. Tá? Por isso que se perguntarem lá, você vai dizer, esse se aqui tem função sintática? Tem função de objeto, porque é como se eu dissesse, o menino feriu o menino, o próprio menino. Então, é o complemento do ferir. Tranquilo, voz reflexiva na cabeça. A voz reflexiva tem uma subdivisão, que é chamada de voz reflexiva recíproca. Nesse caso, não é um sujeito praticando a ação em si mesmo. São sujeitos praticando ações uns nos outros, de forma mútua, de forma recíproca. Então você vai ter como exemplo aqui, ó, os criminosos se abraçaram na prisão, ó. Um abraçou o outro, todo mundo se abraçando naquela festa lá, todo mundo trocando abraço mutuamente. Voz reflexiva recíproca. Aí a banca vai perguntar, olha, esse C é o quê?
É um pronome reflexivo. Esse ser é o quê? É um pronome recíproco. Tá? Esse ser aqui, ó, da voz passiva sintética, é o quê? É um pronome apassivador, porque é um pronome formador de voz passiva. É isso aqui o conceito que a gente precisa saber. Agora a gente vai trabalhar com as estruturas, tudo aqui que a gente viu, a gente vai ver agora com o nome e as etapas de conversão da voz ativa para a voz passiva ou vice-versa, beleza? Primeira coisa que a gente precisa saber: como reconhecer a voz passiva? Para você reconhecer a voz passiva, você primeiro bate o olho na estrutura e depois confere pelo sentido. Então a primeira estrutura de voz passiva que a gente tem é essa aqui, ó. É a estrutura de ser mais particípio. Revistas foram compradas pelos professores. Eu tenho o verbo ser mais particípio. Isso é a primeira estrutura de voz passiva, que é a voz passiva analítica, tá? Analítica. Primeira estrutura. E a segunda estrutura, a gente já viu, é a passiva sintética, que é formada de um verbo transitivo direto. Transitivo direto, pode ser também aqueles que são direto e indireto, porque o que importa é ter um objeto direto, mais um ser, chamado de ser apassivador. Ó. Compraram-se revistas. Observem que o compraram é o verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa, a coisa é a revista. E, além do verbo transitivo direto, eu tenho um ser. Ser apassivador. Então essa é a voz passiva sintética. Se a banca perguntar em qual das alternativas você tem voz passiva, você tem que procurar essas estruturas. Ser mais particípio ou verbo transitivo direto mais ser com valor passivo apassivador. Então a gente já consegue resolver uma questão aqui, ó, questão bruta, com essa teoria básica. Ó. A frase do texto que não exemplifica ocorrência de voz passiva é... Aí você vai procurar lá, ó, o radar lá, né? Olha, eu quero VTD mais ser ou ser mais particípio. É isso aqui que eu quero para saber se tem, ó. Letra A. Diante do número de casos de preconceito explícito e agressões, somos levados, ó, observem se isso aqui não é um verbo ser mais um particípio. Somos levados ao questionamento. Felipe, basta olhar a estrutura? Observe, o sentido é passivo. Nós somos levados. Alguém está levando, a gente está sendo levado. Então está confirmado que isso aqui é voz passiva. Letra B. A sociedade corre risco de estar tornando-se irracionalmente intolerante. Olha só. Observem que a sociedade está tornando-se irracionalmente intolerante. Você não tem um verbo que seja transitivo direto e você também não tem sentido passivo, porque tornar-se, né, é um verbo de ligação, inclusive indica mudança de estado. A sociedade está virando, está ficando, está tornando-se intolerante. Então, de um caminho ou de outro, você perceberia que isso aqui não é voz passiva, tá? Aí você ficaria, pô, mas é o quê? É a voz reflexiva, tá? Vamos lá conferir nas restantes para ver se isso aqui se vai ser a resposta final. Letra C. No último ano foram registradas, ó, é ou não é ser mais particípio? Ser mais particípio, voz passiva. Preconceito não se tolera, se combate. Tolerar é tolerar alguma coisa, transitivo direto. Mas o C, eu tenho aqui VTD mais C, voz passiva sintética. Tolerar ou preconceito, né? Então o verbo é transitivo direto.
Combater o preconceito. Aqui também, verbo transitivo direto, mais ser, voz passiva sintética. Na letra E, muitas ocorrências que deveriam ser registradas, ó, verbo ser mais particípio. Então, em todas elas, exceto na segunda, eu tenho uma dessas estruturas. Então, aqui, somente na letra B, que eu não tenho voz passiva, eu tenho a voz, né, reflexiva, ela está se tornando, está virando, né, irracionalmente intolerante. Né? Você pode pensar até que esse ser nem reflexivo é, você pode pensar que ele faz parte do verbo de ligação, né? Ela está virando intolerante, ficando intolerante. Beleza? Então, é assim que você brinca de achar a voz passiva. E aí você pode aplicar o raciocínio contrário também. A banca está perguntando aqui, ó. Na voz ativa, a passagem charges, montagens e até samba foram criados para chamar a atenção sobre o tema. Assume a seguinte redação. Ó, eu tenho voz passiva aqui, ser mais particípio. Né? Foram criados. O que foram criados? Charges, montagens e samba. Ela quer a voz ativa. Você vai aplicar o mesmo raciocínio. Só que o que for voz ativa, você fica, o que for passiva, você elimina. Você vem aqui, ó, letra A. Para chamar a atenção sobre o tema, criaram charges, montagens e até samba. Ó. Aqui eu não tenho ser mais particípio, nem tenho verbo transitivo direto mais ser. Então aqui está com muita cara de voz ativa. Eu já vou deixar aqui pré-marcada, adicionar os favoritos aqui, colocar no carrinho. Letra B. Criaram-se charges, ó, VTD mais C. É voz passiva. Eu quero ativa, então essa aqui não serve. Letra C. A atenção sobre o tema foi chamada com a criação de charges. Então, verbo ser mais particípio. Voz passiva, essa aqui não serve. Ó, criou-se charges, verbo transitivo direto, mais ser. Isso aqui é voz passiva, está com problema de concordância, né? Charges foram criadas. Então essa aqui está fora também. Ó, a chamada de atenção fez-se com a criação de charges. Ó, verbo transitivo direto, mais ser, tá? Voz passiva, confirmada aqui o gabarito na letra A. Beleza? Pessoal, a gente vai trabalhar isso aqui à exaustão. A gente vai ver isso aqui centenas de vezes, porque isso é um dos assuntos mais cobrados na história de todos os concursos. Então a gente vai ver isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui, a gente nem chegou na parte de conversão ainda, que é agora. Agora a gente vai aprender o passo a passo para transpor de uma voz para outra. Vamos lá. Convertendo aqui, ó. Quem quiser anotar, ó, o nome disso aqui é conversão de vozes. Conversão de vozes verbais, né? Não é que tá ouvindo vozes aí, não. Vamos lá. Os professores compraram revistas, né? A gente primeiro observa aqui a sintaxe. Você precisa conhecer um pouquinho de sintaxe para fazer a conversão. Aqui eu tenho o sujeito, né? Por quê? Quem é que comprou revista? Os professores. Esse aqui é o sujeito. Quem compra, compra alguma coisa. Então aqui, ó, revistas é a coisa comprada, é o objeto da compra. Eu vou chamar esse cara aqui de objeto direto, que é um termo de natureza passiva. Por isso que quando eu converter, o objeto direto vai virar sujeito. Então, revistas agora é o sujeito. Revistas foram compradas pelos professores. Eu adicionei agora aqui a minha locução de voz passiva. A gente já viu, ó, é o ser mais particípio. E aí anotem o seguinte, quando você for usar
a locução de voz passiva, você tem que manter no verbo auxiliar o mesmo tempo da voz ativa. Então, compraram, ó, é pretérito, pretérito perfeito. Pretérito perfeito. O foram, que é o verbo da locução, esse que vai ser flexionado, vai ficar também, ó. Foram, também no pretérito perfeito. E aqui a forma de particípio, né, ela não tem a ideia de tempo, ela fica sem variação de tempo. As revistas foram compradas pelos professores. Agora, esse aqui é o sujeito e os professores agora são os agentes da passiva. Ou seja, os caras que numa oração com voz passiva praticam a ação. Você sabe que na voz passiva o sujeito não pratica a ação, ele só recebe, ele é passivo. Então, os professores que antes eram sujeito viraram agente da passiva. A propósito, pessoal, sujeito não é a mesma coisa que agente. Justamente por causa desse caso aí. Tem oração que nem sujeito tem. Então, sujeito é uma função gramatical, é uma função sintática. Agente, paciente, é algo do campo semântico, é um papel, tá bom? Cuidado com isso. Então, a gente já aprendeu aqui, ó, na nossa conversão, que o objeto direto vira sujeito, eu uso a locução de voz passiva, ser mais particípio, mantendo o tempo, e depois vai vir aqui o agente da passiva. A outra conversão é a voz passiva sintética. E a voz passiva sintética, ó, encolhe. Então, eu não vou ter essa locução grandona aí de voz passiva, não vou ter, eu só vou ter um pronome, e esse agente não vai aparecer. Aí eu vou ter o seguinte, ó, compraram-se revistas, verbo transitivo direto, mais ser. E observem que revistas é o sujeito, revistas são compradas. Então, o verbo fica no plural, tá bom? No exemplo anterior, observem que o particípio concorda em gênero e número. Revistas feminino, plural, vai concordar com compradas, porque vai funcionar quase como se fosse um adjetivo, né? Então, aqui é mais um detalhe. A flexão do particípio para concordar no gênero e número também. É assim que você converte. O primeiro passo é usar o objeto na posição de sujeito, depois usar a locução, mantendo o tempo, e adicionar depois o agente da passiva. Se for a passiva sintética, que é menorzinha, não tem agente e não tem locução. É só um mero pronome e o verbo transitivo direto. É basicamente assim que você converte, beleza? Observando a locução, observando a concordância tanto em número quanto a do gênero ali também do particípio e, no caso da passiva sintética, só colocando o verbo no mesmo número do sujeito, sem a locução e sem o agente da passiva. Beleza, agora vamos praticar um pouco mais, ó. Voz passiva com tempo composto. Voz passiva com tempo composto é aquela voz passiva que você já conhece, mas vai ter ali um verbinho a mais de uma locução de voz passiva. Vamos lá. O atacante tinha marcado um belo gol. Se você bem lembra, tinha marcado é um tempo composto, é aquele tal de pretérito mais que perfeito composto, é como se fosse marcara. Volte lá para ver isso. E se eu quiser colocar isso aqui na voz passiva, o que vai ficar faltando? Vai ficar faltando só o ser da locução de voz passiva, já que o meu particípio já está até ali. Olha só como é que vai ficar. O atacante tinha marcado um belo gol. Então aqui um belo gol é o objeto, tá? Aqui eu estou na voz ativa, né? Eu estou na voz ativa, então esse cara aqui é o objeto, que é o termo que recebe a ação aqui. O atacante é o sujeito. Agora, eu vou inverter. Um belo gol tinha sido marcado pelo atacante. Eu simplesmente coloco aqui, ó,
o meu ser da voz passiva. Então, tinha sido marcado. A voz passiva aqui foi a mera inclusão do ser aqui no particípio também. Então, tinha sido marcado pelo atacante. O atacante que era sujeito, agora é agente da passiva. Tá? Mesma lógica. Manteve o tempo? Sim, ó. Tinha marcado, manteve o tempo. Ó. Tinha marcado. Pretérito mais que perfeito. Beleza? Só adicionei o verbo ser no meio ali para marcar a passividade. Tranquilo? Vamos praticar um pouquinho mais, ó. Isso aqui tem que saber, gente. Mais um exemplo. O professor tem lido aquelas revistas. Isso aqui é outro tempo composto. Ó. Se você não lembra, tem lido é o pretérito, é o pretérito perfeito composto. Aquele que indica que a ação começa no passado e vem até o presente. O professor tem lido, vem lendo aquelas revistas. Eu vou fazer a troca, né? Aqui a gente já sabe que é o sujeito, que é a locução de tempo composto, e aqui o objeto. Aquelas revistas têm sido lidas pelo professor. Observem, pessoal, os detalhes aqui. Eu, beleza, peguei o objeto, transformei em sujeito, tranquilo. Peguei o meu sujeito, virou agente da passiva. Agora, olha o que está acontecendo aqui. Eu adicionei o meu ser da voz passiva, que indica a passividade. Agora, o sujeito virou um termo no plural, que é revistas. Então, isso pode influenciar na concordância. Nesse caso, como o meu sujeito é plural, eu vou usar o verbo no plural. Aquelas revistas têm sido lidas pelo professor. Plural porque o sujeito passivo é revistas. No primeiro caso, na voz ativa, o sujeito é professor. Então, o verbo fica no singular. Cuidado com isso. Eu estou trabalhando aqui exaustivamente para você ver todos os detalhes. Às vezes a pegadinha está na concordância do adjetivo, às vezes a pegadinha está na ausência do particípio, às vezes está na falta de flexão de gênero do particípio. Com esse exercício a gente está cobrindo tudo, beleza? Então agora a gente vai só praticar. Caiu na prova aqui de analista de bancos de dados do DPE Amazonas. A banca pergunta: transformando-se o segmento sublinhado em sujeito da frase, a forma verbal resultante será: olha, de súbito ouvimos a voz de Wagner, tá? Então, a voz de Wagner é o objeto, é o termo passivo aqui. Ela tem que virar sujeito. Então, a voz de Wagner é ouvida, tá? É ouvida, observem que eu mantenho aqui o presente no meu verbo ser e concordo no feminino com o feminino de voz singular, beleza? Então, é ouvida, tranquilo? Então, é exercício básico de conversão gabarito letra C. Mais uma, ó. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: eu quero a voz passiva. Essas visitas dos turistas em busca de distrações, isso aqui tudo é o sujeito, desnaturam o quê? O significado real dos museus e dos monumentos. Eu estou na voz ativa. Eu tenho desnaturam. O verbo aqui está no presente, tá? Eu vou ter que manter esse presente lá na conversão. O objeto é esse cara todo aqui, ó. Vamos simplificar, ó, chamando só de significado. As visitas desnaturam o significado. Então, o significado, virando sujeito,
O significado, virando sujeito, é desnaturado. É desnaturado. É desnaturado, e você poderia completar aqui, ó, pelas visitas dos turistas em busca de distrações. Eu uso aqui, ó, o verbo ser mantendo o presente, mais o verbo no particípio. Ser mais particípio mantendo o tempo. É isso que a gente precisa fazer, ó. Gabarito, letra B, tá? Letra B. Mais umazinha, ó. Transpondo-se para a voz ativa a frase eficazes sistemas de irrigação teriam sido utilizados pelos antigos em suas culturas de cereais. Se eu passar esse cara aqui para a voz ativa, a forma verbal resultante deverá ser. Aqui é a conversão inversa que a banca quer. Eu quero voz ativa. Então, só pelo básico, a gente sabe que voz passiva é ser mais particípio e VTD mais C. Você já poderia vir aqui, ó, VTD mais C é voz passiva, tá fora, eu quero ativa. Ser mais particípio tá fora também. Ó, aqui é teriam, futuro do pretérito. Ó, aqui é pretérito perfeito, tá fora também. Ó, haveriam não é auxiliar de voz passiva, também está fora. Você já chegaria aqui por exclusão. Ó. Agora, convertendo bonitinho, você vê que pelos antigos é o agente da passiva. Então esse cara aqui tem que ser o sujeito. Os antigos teriam utilizado eficazes sistemas de irrigação. Eu só estou refazendo o caminho. O cara que é agente na voz passiva, lá na voz ativa, ele age, ele é sujeito. Tranquilo? Então, gabarito letra B, atenção ao tempo. Isso permite que você elimine várias alternativas. Gabarito confirmado aí na letra B. Mais uma, ó. Olha como é que todas as questões se repetem, né? Sobre a estruturação gramatical da frase acima, está correta a afirmativa. A formativa correspondente a teria sido criado é teria criado. Teria sido o mundo criado jamais se o seu criador tivesse medo de suscitar confusão? Então, o mundo teria sido criado. O criador, na voz ativa, teria criado o mundo. Tá? Aqui o mundo é objeto. Por que ele é objeto na voz ativa? Porque aqui na voz passiva ele é sujeito. O mundo teria sido criado. Então a gente só fez o caminho de volta. É isso que você vai estar fazendo o tempo todo. Isso aqui é sempre igual. Não tem mais por que você errar isso aqui. Beleza? E aí, para quem reparou, ó, quando você tem aqui o tempo composto, você só devolve aqui, ó. Você só devolve ou retira o verbo ser, para dar passividade ou não, já que o particípio já está ali, né? Questão, portanto, correta. Mais uma, ó. Essa aqui também bem recente, vai explorar as outras vozes. O verbo ser, o vocábulo ser, recebe a mesma classificação em se julgam e se castigam. Se julgam e se castigam. Vamos ver se é a mesma classificação? Lembrando que o ser, como a gente viu, pode ser pronome passivador, ele pode ser um pronome reflexivo, pode ser recíproco, a gente já viu que pode ser parte integrante de um verbo pronominal, pode ser um monte de coisa. Vamos ver a classificação aqui. Todos esses senhores que buscam pela violência o domínio sobre a mulher, parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Então, os senhores violentos aqui. Eles se julgam
com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferente dos ladrões à mão armada. Então esses caras aí, esses senhores que buscam pela violência o domínio sobre a mulher, eles se julgam, se consideram no direito de impor o seu amor. Então eles consideram a si mesmos como titulares desse direito. Eu ser reflexivo. Eu mesmo me julgo, eu julgo a mim mesmo como titular desse direito. Então o primeiro C é pronome reflexivo. Tá? Pronome reflexivo. Vamos continuar a leitura para ver o outro. Ó. É de se supor que quem quer casar deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos. Como é então que se castigam as moças que confessam não mais sentir pelos namorados amor ou coisa equivalente? Resumindo, ele está dizendo assim, olha, você quer casar? Você quer a sua mulher com ânsia e grandes desejos, com ardor até. Então, como é que se castigam essas moças que confessam não gostar mais do namorado? Quando diz se castigam, não é que a moça castiga a si própria, ela é castigada pelo namorado violento. Como é, então, que são castigadas essas moças? Esse C equivale a são castigadas. Então, esse C aqui é um pronome também, só que dessa vez ele é apassivador. Porque aqui a moça está tomando porrada, Maria da Penha. Aqui não, aqui o cara está julgando a si mesmo, reflexivo. Beleza? Então a questão por aí de vozes verbais. Está aí bem recente essa questão incorreta, não é a mesma classificação. Mais uma, ó. Em se sustentavam e se elevassem, o pronome se indica a voz reflexiva. Vamos lá. Ao contrário dos balões, que se sustentavam na atmosfera por causa da menor densidade do gás em seu interior, os aviões precisam de um meio mecânico de sustentação para que se elevassem por seus próprios recursos. Aqui matou a questão. Ora, ao contrário do balão, que se sustentava pela menor densidade do gás, né, o gás hélio, o balão se sustenta, ele se mantém a si próprio flutuando pela menor densidade. Os aviões precisam de um meio de sustentação para se elevar com os seus próprios recursos. Quando diz com o próprio recurso, é mais uma dica de que o avião eleva a si mesmo, né? Ele se mantém a si mesmo no ar. Então, é voz reflexiva nos dois casos. Tranquilo? Gabarito, portanto, ó, questão correta, tá bom? Beleza, pessoal, ó, a gente já trabalhou aqui exaustivamente a conversão para a voz passiva. Tá? A gente trabalhou isso aqui bastante. Agora vamos falar da impossibilidade de conversão, que isso também cai em prova. É tudo decorrência do que a gente já viu. Você aprendeu que a voz passiva pede lá na voz ativa um objeto direto, que é aquele cara que é o termo passivo lá da voz ativa. Aí ele tem que vir para virar sujeito. Então eu preciso de um verbo transitivo direto para me dar um objeto direto. Em outras palavras, se eu não tenho objeto direto, eu não tenho como ter voz passiva. Se não tiver lá na voz ativa um cara me dando um objeto direto para virar sujeito ali na passiva, não tem como converter. Por isso, como decorrência, qualquer outro verbo que não tenha objeto direto não vai admitir transposição. Por exemplo, ó, agora vamos ver aqui. Ó. O barco partiu.
Transponha você aí para a voz passiva. O barco foi partido? Isso aí é outra coisa, quebrar o barco. O barco foi embora. Partir é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo tem objeto direto? Não tem, porque ele nem objeto tem, ele não pede complemento. Então como é que eu vou passar para a voz passiva? Ó, João é maconheiro. O verbo aqui é o verbo ser, verbo de ligação. Verbo de ligação tem objeto? Não tem. Então, anotem aí. Verbo de ligação também não admite voz passiva. Ó, gosto de pessoas gentis. Gosto de. Esse verbo aqui é transitivo indireto, porque tem preposição. Se o verbo é transitivo indireto, ele tem objeto direto? Não tem. Então também não tem voz passiva. Aqui é mais um exemplo de que verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo não aceitam voz passiva. Pela simples razão de que não tem objeto direto, tá bom? Inclusive, a gente vai ver depois que quando esses verbos aqui são acompanhados de um ser, aquilo ali indica outra coisa, indica sujeito indeterminado, não indica voz passiva. Agora, mais uma. Houve acidentes. Acidentes foram ouvidos? Foram havidos? Não tem como converter. Pode tentar aí, não tem jeito. Por quê? O verbo haver aqui, ele até tem objeto direto, mas ele é um verbo impessoal. E ele não tem sentido nenhum. Ele não tem sentido nenhum de agente ou paciente. Ele não tem sujeito. Então você não pode pensar num agente para ele. Portanto, eu não tenho que falar de voz passiva, nem de voz ativa, de voz nenhuma, porque é um verbo que indica um fenômeno espontâneo. Também não admite a transposição, o verbo que é impessoal. Agora, eu tenho outros verbos que são transitivos diretos, mas eles, por uma razão semântica, também não aceitam a transposição. Por exemplo, levei uma cotovelada na igreja. Levei uma cotovelada já tem sentido passivo. Embora a voz seja ativa, levei uma cotovelada, eu não posso dizer uma cotovelada foi levada por mim. O sentido já é passivo, então você também não vai transpor para a voz passiva. Tenho 50 anos e peso 90 quilos. Isso tudo, professor? Pois é. É a Nutella, né? Peso 90 quilos. Você pode dizer lá, 90 quilos são pesados por mim? Não. Indicação de idade, de massa, pela própria natureza semântica, não aceitam transposição. Então aqui também, ó, não tem voz passiva. E também os verbos que indicam posse, ó. Tive um cachorro. Você pode dizer um cachorro foi tido por mim? Não faz o menor sentido, beleza? Então também não aceita. Aí você voltando aí, ó, tudo isso aqui eu poderia ter pulado essa parte inteira falando, ó, verbo transitivo, indireto, de ligação, intransitivo, verbos de sentido passivo e verbos impessoais não aceitam conversão para voz passiva. Mas aí ia ser uma decoreba e você não estaria entendendo. É melhor você entender que isso aqui não dá para converter, beleza? Vamos lá. Mais uma, ó. Qual das seguintes formas verbais admite conversão para a voz passiva? Né? Caiu aqui na Escrivão, investigador 2018, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul perguntou isso aí. Qual das alternativas admite conversão? Você tem que pensar assim. É a que tiver objeto direto. Um verbo transitivo direto ou até um transitivo direto e indireto. Aí você vem aqui. A tecnologia era a indústria mais legal. Isso aqui é verbo de ligação. Não pode. As redes promovem aumento.
Ora, promove alguma coisa. Promovem o quê? Aumento. O aumento é promovido, então aqui, beleza, poderia sim converter. O aumento é promovido pelas redes. Redes sociais levam a interações frágeis, ó. Levam a, conduzem a. Esse verbo veio preposicionado. Ele é transitivo indireto. Não pode converter. Aí na letra D, adolescentes estão menos dispostos. Estar é verbo de ligação. Também não pode. Ó, e dispostos a sair. Sair, gente, é verbo intransitivo. Beleza? Fulano saiu. Tem objeto? Saiu. Acabou, não tem complemento. Então, também não dá para converter. Isso aqui cai de vez em quando sempre. Gabarito, portanto, letra B. E mais umazinha aqui, ó. A existência de um novo planeta era revelada pelos astrônomos. Então eu tenho aqui, ó, voz passiva, ser mais particípio. A banca até diz, ó, ao se transpor a frase acima que se encontra na voz passiva analítica, ela até disse, né, analítica, ser mais particípio, para a voz passiva sintética, ter-se-á a seguinte construção. Ora, eu quero a sintética. Então, eu quero verbo transitivo direto mais se. Primeira coisa que eu preciso observar aqui, ó, é a manutenção do tempo. Ó. Era revelada, é pretérito imperfeito. Ó, aqui, beleza, aqui é pretérito perfeito, eu já risco. Aqui é futuro do pretérito, eu já risco. Aqui é presente, eu já risco. Olha só como é que fica mais fácil. A gente só confere, ó. A existência de um novo planeta era revelada pelos astrônomos. Então, os astrônomos, né, revelavam a existência. Se você tirar aqui a locução, você vai ter a forma sintética. Revelava-se, verbo transitivo direto mais se, mantendo o tempo original, a existência de um novo planeta pelos astrônomos. E eu trouxe essa questão por um motivo muito especial, né? Primeiro, porque ela é uma conversão entre vozes passivas. E segundo, que quando você tem a voz passiva sintética, o verbo transitivo, o agente da passiva, ele não é para aparecer. Isso aqui que a banca fez, ó, é uma esquisitice. Não tinha que estar esse agente da passiva aqui. Agente da passiva, ele vem quando vem na analítica. Porque a voz passiva sintética é uma forma de você omitir quem pratica a ação. A voz passiva analítica também permite a omissão do agente da passiva. É uma estratégia para você não revelar quem está fazendo aquilo, seja porque você não sabe, seja porque você não quer revelar. Então, essa questão trouxe até uma construção esquisita, porque voz passiva sintética com agente da passiva explícito é construção arcaica. Nas outras questões, se aparecer sem o agente da passiva, você pode marcar que está certo, ele não tem que aparecer mesmo. E por último aqui, ó, uma pegadinha muito, muito, muito maldosa para quem já está viciado em converter. A substituição de destacou-se por foi destacado prejudicaria o sentido original do período. Vamos lá. Pena ganhou evidência como comediógrafo a partir de 1838, ano em que foi encenada a sua peça O Juiz de Paz na Roça. Embora tenha produzido alguns dramas, né, peças, que lhe renderam duras críticas, destacou-se de fato pelas suas comédias e farsas, nas quais retratou a cultura e os costumes da sociedade do seu tempo. Então, esse queridão aí, o tal do Pena, ele se destacou, ele sobressaiu pelas suas comédias e farsas.
ele deu destaque a si mesmo, ele se tornou notável, ele fez de si mesmo uma pessoa notável. O sentido aqui é reflexivo. Se você vai dizer, no lugar de destacou-se, foi destacado, você passou a ter a estrutura de voz passiva. Ele foi destacado pelas suas comédias e farsas. Dá a impressão, né, de que algum agente externo destacou o cara. E não é isso. Ele se destacou. As comédias e farsas são, né, o motivo do seu destaque, o instrumento do seu destaque. Aqui a banca fez uma pegadinha. Se você realmente trocar destacou-se por foi destacado, você sai de um sentido reflexivo para um sentido passivo que não existe no texto. Não foi outra pessoa que destacou o cara. Então, prejudicaria sim o sentido. Beleza? E só para complementar aqui, pessoal, ó, quando eu tenho aqui, ó, essa questão aqui tá correta, né? Ó, quando eu tenho uma voz passiva sintética, ó, venderam-se casas, e eu não quero revelar o agente, tanto que eu não uso o meu agente da passiva, eu fico sem saber quem vendeu a casa. Você concorda comigo? Venderam-se casas. Eu sei que as casas foram vendidas, mas eu não sei quem vendeu. Então essa voz passiva sintética, ela ajuda muito para omitir o agente. E se a banca pedir para você converter para a voz ativa, como você não sabe o agente, você vai ter que ter uma forma de oração com sujeito desconhecido, com sujeito indeterminado. Então, se você for exigido, né, uma conversão, você vai colocar que a voz ativa é venderam casas. Sério mesmo, Felipe? Essa é a voz ativa? Sim, porque venderam é uma forma de sujeito indeterminado. Eu não sei quem vende na voz ativa e não sei quem vende na voz passiva também. Beleza? Então, com isso a gente fecha aqui a nossa overdose de vozes verbais. Tudo que você precisa saber está aí. As estruturas, o sentido, a conversão, os detalhes e agora também essa conversão aí de sujeito indeterminado. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente continua numa próxima oportunidade. Vou encerrando essa aula e a gente volta na próxima. Grande abraço!